Então, já vou convidar aqui para a tela Helenira Vilela, nossa parceira de sempre. Seja muito bem-vinda, Helenira. Bom dia, Marina. Bom dia, audiência. Bom dia. E também Jones Manuel, educador, historiador, comunicador. Seja muito bem-vindo, Jones. Olá, Marina. Bom dia. Bom dia, Helenira. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente nessa manhã de sexta-feira. Agradecer muito vocês dois por disporem dessa hora para a gente conversar sobre isso, sexta-feira de manhã. Eu quero começar pedindo para vocês uma análise um pouco mais geral, para a gente depois entrar nos pormenores das medidas que foram anunciadas e também das reações que a gente observou a respeito desse pacote fiscal. Ele estima-se, né, segundo a equipe econômica do governo, que será economizado, será cortado 70 bilhões de reais em 2 anos, então uma economia de 30 bilhões para 2025 e 40 bilhões para 2026. Foi detalhado e enviado ao Congresso Nacional em forma de PLs, PECs, dependendo, né, do tipo de medida e aonde precisa estar, e combina algumas coisas que desagrada certos grupos e agrada outros. Então, tem uma isenção de imposto de renda para salários até R$5.000, por exemplo, mexe um pouco nos benefícios dos militares, mas estabelece um teto para o crescimento do salário mínimo. Então, várias questões que mesclam análises. Então, para a gente começar, Helenira, qual que é a sua visão geral a respeito desse pacote? E como que você percebeu as reações que apareceram por aí? Bom, em geral, a gente queria que não tivesse pacote nenhum, né? Na realidade, a gente percebe que o mercado e o Congresso Nacional seguem chantageando o país, né? Porque não é nem chantagear o governo, é chantagear o país, né? Eles seguem sendo insaciáveis, sempre acham que é possível retirar um pouco mais dos pobres para beneficiar banqueiros latifundiários. Os seus legítimos representantes, tanto nas suas agências de publicidade, que é a imprensa golpista, quanto nas suas agências de representação política, que é essa maioria draconiana que a gente tem no Congresso Antipovo, seguem pressionando, chantageando o país, manipulando índices, né? Inclusive fazendo manipulações no mercado para botar o dólar nas alturas. Lembra que tudo isso começa com uma chantagem do mercado, dos grandes ricos desse país, que fazem o Haddad adiar uma viagem que ele tinha por outras questões do país, para tentar responder a essa chantagem. Né? Uma chantagem que, infelizmente, é muito eficiente. No geral, a gente considera que não tem porquê a gente ter uma restrição fiscal mais do que já tem. Na verdade, eu já fui contrária a algumas das medidas que estavam apresentadas desde o primeiro pacote, né? Porque a gente tinha uma avaliação, por exemplo, de que colocar no primeiro pacote um déficit zero era irreal e impossível de cumprir. E, na verdade, a gente está vendo que tem problemas sérios. Agora, na medida dessa chantagem, de que a gente tem uma burguesia brasileira absolutamente draconiana, acho que o governo fez alguns movimentos que eu considero positivos. Por exemplo, divulgar o nome das 100 empresas que mais se beneficiam com subsídios. Divulgar o tanto que é gasto com as pensões dos militares. Fazer um movimento político de fazer a disputa e dizer, tudo bem, a gente precisa cobrar de alguém, então vamos cobrar de quem, né? Claro que ainda muito insuficiente, porque a gente precisa de um debate político que coloque no centro da questão a raiz do problema. E a raiz do problema é a burguesia brasileira, que sempre quer extorquir a população, o seu sangue, suor e as lágrimas até a última gota, e sempre vai se irritar e ficar querendo mais quando vê o povo comer, porque para a burguesia brasileira, comer, a maioria do povo comer razoavelmente é um crime. Então, toda vez que diminui o desemprego, aumentam as taxas de
enfim, aumenta um pouco a massa salarial, eles vão para cima da jugular, né? E aí as reações, bom, a reação do mercado é atípica, né? O mercado sempre vai querer mais. Eu disse ontem que eu, se fosse o Lula, ia pegar essa pesquisa da Quest, com 96% do mercado achando o governo dele ruim, enquadrar e botar na parede como se fosse uma medalha. Porque quanto mais esses caras odeiam o governo, e a gente sabe que isso é pouco, né? Mas quanto mais eles odeiam o governo, melhor o governo está sendo, ou menos pior, né, para o povo, que é o que a gente precisa. Agora é insuficiente, né? Jones, a mesma pergunta para você. Eu quero acrescentar aqui também, para te pedir na tua resposta, isso que a Helenira traz sobre o Congresso. Ontem foi aprovada, então, a tramitação em regime de urgência desse pacote na Câmara, e o Lira deu algumas declarações dizendo que não vai ser fácil a aprovação, que o governo vai precisar negociar e dialogar para garantir a aprovação desse pacote, né, dando a entender um pouco dessa chantagem que a Helenira menciona. E também tem algumas medidas relacionadas aos pagamentos das emendas parlamentares e uma limitação dessas emendas. Então, queria que você também incluísse um pouco disso na tua resposta. Perfeito. Primeiro, parto do princípio que concordo com o ponto central da fala da Helenira, que o problema é a burguesia brasileira, né? O problema é a burguesia e o imperialismo que controla o poder. Isto posto, veja, o pacote neoliberal agora não é fruto fundamentalmente de pressão do mercado, é consequência direta do novo teto de gastos. 2023 foi um ano, ao meu ver, de uma irresponsabilidade política generalizada, que houve um silêncio cúmplice com o que estava sendo apresentado. Houve um hiperfoco na moldura institucional do novo teto de gastos, chamado de arcabouço fiscal, dizendo que ele era melhor que o do Temer, porque ele tinha um piso de crescimento do gasto primário do Estado. Então, o gasto primário é o quê? É o gasto com saúde, com educação, com cultura, com lazer, meio ambiente, funcionalismo público, etc. e tal. Então, o teto do Temer, embora tivesse muito mais possibilidades de furar, ele falava de um congelamento do gasto real, né, do aumento do gasto acima da inflação, e o teto de gastos do governo Lula-Alckmin tem um piso de 0,6%. Então, no mínimo, todo ano, o gasto real, o gasto primário do Estado vai crescer 0,6%. Então, se prendeu-se a isso, dizendo que o teto de gastos do governo Lula 3 era melhor que o do Temer, desconsiderando que a moldura apresentada propositalmente pela equipe econômica do governo Lula, e aqui, Marina, é importante destacar que não foi o Congresso. Se o Congresso tivesse aprovado a proposta de novo arcabouço fiscal sem nenhuma modificação, esse regime fiscal seria incompatível com o piso constitucional da saúde e da educação, com a valorização do salário mínimo e com o atrelamento do salário mínimo aos benefícios como Previdência Social, BPC e por aí vai. Veja, não foi o Congresso. O Congresso piorou um projeto que já era neoliberal, uma porcaria, quando foi enviado. Né? O Congresso tivesse feito modificação nenhuma, a gente estaria, nesse momento, debatendo um pacote fiscal de ataque. Então, a partir do momento que o novo teto de gastos foi aprovado, com muito silêncio, infelizmente, vale dizer, só abrindo um parênteses rápido, Marina, no momento que o novo teto de gastos foi aprovado, o MST e movimentos associados, né, como o Movimento do Brasil Popular, fizeram uma campanha Orçamento Sem Fome, que era para tirar do escopo do novo teto de gastos o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para Escolas, enfim, aqueles programas, aquelas políticas públicas que são diretamente ligadas ao estímulo da agricultura familiar, né, da agricultura camponesa e por aí vai. O governo se negou a fazer isso e a orientação do líder da bancada do PT, na época, o Zeca Disseu, foi proibir de fazer emendas para tirar, por exemplo, o PAA do novo teto de gastos. Estava proibido. Inclusive, os deputados federais do MST. Então, foi essa atrocidade que foi feita em 2023. 2024 acaba sendo uma consequência direta disso. Então, a pressão do mercado é uma pressão para cumprir o arcabouço fiscal, em que está 100% alinhado o ministro da Fazenda e os banqueiros, e a Febraban. Isso não é declaração minha, é declaração da Febraban. Saiu semana passada, uma notícia em toda a mídia comercial, mídia progressista, que você queira, dizendo que a Febraban apoia o pacote
apresentado pelo governo Lula e que acha que o pacote está na direção certa, só precisa se aprofundar. E aí, vale dizer que o próprio ministro Fernando Haddad, durante o segundo turno, deu uma entrevista famosa para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, em que o Haddad diz, textualmente, abre aspas, que piso constitucional da saúde e da educação, BPC e salário mínimo não cabem no arcabouço fiscal. Ou seja, não cabem no novo teto de gastos. Então, vejam, há aqui uma convergência de agendas, em que há, no máximo, uma divergência em termos de ritmo e intensidade de ataque, dado que, naturalmente, o governo Lula se preocupa com sua sobrevivência eleitoral e os próximos pleitos vindouros. Mas há uma grande convergência aqui em torno de uma agenda de austeridade. Quando foi anunciado o pacote de corte de gastos, se colocou no meio, para tentar suavizar o impacto político negativo, algumas medidas boas, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que foi uma promessa de campanha, e como mexer na aposentadoria dos militares para reduzir um pouco o grau de privilégio, também um enfrentamento ao que se chama de super salários, e algumas medidas, Marina e Helenira, que parecem boas, mas não são. Por exemplo, condicionar 50% das emendas parlamentares ao gasto com saúde está enquadrado dentro de uma manobra orçamentária do Ministério da Fazenda para reduzir o valor da saúde, porque 50% da emenda vão contar para atingir o piso constitucional da saúde. Então, na prática, você vai reduzir o gasto público federal com saúde, contando para alcançar o piso constitucional o valor empenhado das emendas. Isso é uma manobra contábil belíssima, inclusive feita pelos governos de direita Brasil afora. O Tarcísio de Freitas, ele conta, para alcançar o piso constitucional da educação em São Paulo, o gasto com aposentados, professores e professores aposentados. Percebe? O Eduardo Paes conta, para alcançar o piso constitucional da saúde lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o gasto com energia elétrica das escolas, água potável, materiais e por aí vai. Então, assim, uma listazinha contábil. Só que aí, Marina, é importante dizer o seguinte, veja, foi apresentado o PLP 210 e o PL 4614. Esses dois projetos de lei não têm a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, não tem a mudança na previdência dos militares, que, inclusive, diga-se de passagem, era uma economia de só 2 bilhões por ano, muito pouco, né? Isso não foi apresentado. E das medidas positivas apresentadas, a única que está ali é em relação aos supersalários. O que é que trata fundamentalmente esses PLPs, né, esses projetos de lei e o PLP? Trata de limitar o aumento do salário mínimo a 2,5% ao ano, de crescimento no máximo, no melhor dos cenários, um ataque brutal ao BPC. Saiu ontem, do Conselho Federal do Serviço Social, falando do desmonte do BPC. Inclusive, eu estou com a nota aqui aberta, eu posso mandar para a Sofia, pode, na próxima fala, colocar na tela. E trata da mudança do critério do abono salarial. Fundamentalmente é isso. Veja, um ataque à classe trabalhadora. Uhum. Esse ano a gente já teve mais de 300 mil pessoas cortadas do BPC. E aí eu respondo diretamente a tua questão. Veja, aí a gente tem, desculpa a expressão chula, o poste mijando no cachorro, que é assim. O Arthur Lira e o Congresso cobram para aprovar um pacote contra a classe trabalhadora, liberação de emendas. Então, assim, a gente vai dar dinheiro para bandido, porque é disso que a gente está falando, as emendas parlamentares, via de regra, 30% é tudo para fazer caixa, né? Assim, grosso modo é isso. Então, a gente vai negociar, dando dinheiro para bandido, liberando as emendas parlamentares para aprovar um projeto de direita. Então, é a direita cobrando liberação de verbas para aprovar um projeto de direita. Porque se fosse... Tem uma famosa história que diz que o Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, comprou a abolição, né? Que ele fez um mensalinho ali com vários deputados para conseguir aprovar a abolição. Eu não tenho nenhum tipo de moralismo abstrato. Se a gente tiver que beijar o capeta em nome de um projeto importante para a classe trabalhadora, a gente beija e chama de meu amor. Agora sim, a gente está falando aqui de liberar emendas parlamentares para aprovar um projeto de lei que só o que vai liberar de emendas parlamentares, Marina, vai ser... Essa aí é a nota do CISAFES. Só o que vai liberar de emendas parlamentares, Marina, é maior do que a economia, entre aspas, que vão fazer no BPC com os cortes. Então, assim, é bem surreal, né? É uma série de
medidas, manobras, formas de apresentação e de inscrição de gastos que fazem caber ou não em estruturas como arcabouço fiscal ou teto de gastos, quando era, mas todas essas regras econômicas. E eu queria tratar dessa questão da saúde que você mencionou, Jones. Durante esse ano, foi na metade desse ano, o Ministério da Saúde teve congelados 4,4 bilhões de reais do seu orçamento. E agora, nessa nova medida, condiciona, né, o ministro Fernando Haddad apresenta uma condição da aplicação de pelo menos 50% das emendas parlamentares na saúde. Eu queria pedir para vocês uma análise sobre isso. O Jones já apresentou a dele. Então, Helenira, você enxerga essa medida também como uma forma de manobrar? E é uma manobra interessante do ponto de vista que o governo está respondendo às necessidades impostas para a governabilidade, ou é uma proposta que submete o governo às pressões e às custas, então, de talvez dos programas mais importantes que nós temos no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, a saúde brasileira. Bom, primeiro eu vou registrar uma discordância que eu tenho estrutural com o Jones e com um bocado de gente que faz crítica, que é chamar isso de novo teto de gastos. Não tem nenhum nível de comparação. A regra fiscal é muito ruim, né? Eu não concordava com ela desde o início. Agora, eu passei a minha vida, quando estava dirigente nacional do meu sindicato, estudando o que significava o teto de gasto do Temer. E a gente não chamava aquilo de PEC da morte à toa, né? Não tem nenhum nível de comparação, porque você tinha uma regra constitucional que, na prática, impunha redução da aplicação de educação e saúde e imposto. E é falso dizer que uma regra constitucional era mais fácil de romper ou de desrespeitar do que regras que estão estabelecidas em leis, projetos de lei complementar, né? Em leis complementares, que você pode alterar com maioria simples no Congresso várias vezes, tanto que estão sendo alteradas, né? Isso não tem nenhum nível de comparação. O que foi feito para o país para poder impor essa regra foi derrubar a Dilma, fazer um golpe, impor um governo Bolsonaro para passar essa e outras regras muito draconianas. E o fato do governo ter, na PEC de transição, ainda antes de assumir, ter conseguido retirar isso do arcabouço constitucional, fazendo aí sim uma manobra que não tinha muita, né, que foi o que foi possível para negociar, dizendo que você substituiria por uma outra regra que teria que ser aprovada pelo Congresso, e por isso ela é tão ruim. Eu não vou concordar jamais que alguém diga que essas duas coisas são parecidas, ainda que as duas sejam prejudiciais para o país. Agora, o investimento aumentar em 0, em aumentar em 0,7, em aumentar em até 2,5, são coisas absolutamente incomparáveis, inclusive para caber, porque a gente está, de alguma maneira, retomando os mínimos constitucionais que foram absolutamente descartados durante os governos do golpista e do fascista. Então, queria registrar isso, porque eu estudei muito a PEC, as duas, né? Eu sei exatamente o que estava escrito, como os artigos da Constituição foram alterados, e isso é absolutamente irresponsável dizer que essas duas coisas se parecem, porque você cria para a população uma ideia de que então tanto faz. E aí, não, depois eu até vou dizer que não é para votar no Bolsonaro, só que eu passei a vida inteira dizendo que o governo não é só igual, mas é pior do que o governo Bolsonaro e do que o governo Temer. E aí, quando o fascista voltar, as pessoas, os 24 milhões de pessoas que saíram da fome recentemente, vão voltar para lá, e a gente não tem esse direito de ser irresponsável nesse nível. Então, eu nunca vou concordar com isso. Sobre a questão da saúde, eu acho que a manobra, né, está em você criar uma pressão para cima do Congresso. E, de fato, esse tipo de expediente que o Jones descreveu sempre existiu, né? A gente teve que fazer leis complementares para retirar transporte, energia e um monte de coisa do cálculo do cumprimento dos mínimos constitucionais, desde que ele existe em 88. Então, existe um monte de leis complementares, Tribunal de Contas fazendo regulamentações para impedir essa forma de fazer manobra contábil para estabelecer os mínimos constitucionais.
E é lógico que isso é uma disputa que a gente faz sempre, né? A gente não quer e não defende, e eu, como dirigente sindical, fiz greve contra o governo para poder defender, inclusive, os mínimos constitucionais, o investimento, e então eu acho que o que a gente precisa fazer é fazer essa pressão, e aí o que está acontecendo no caso específico dessa coisa das emendas, eu confesso que eu não estudei exatamente nesse caso, né, os detalhes, mas o que acontece é o seguinte, é jogar um pouco também da responsabilidade para fazer o debate com o Congresso, de dizer que tem uma responsabilidade e tem objetivo hoje em dia, o investimento do governo está condicionado às emendas constitucionais em torno de 20%. Eu não estou vendo, né, a gente ter essa coisa de liberar emenda para aprovar isso, né? Isso é uma coisa que o Congresso tem por decisão e a questão é aprovar as coisas que são necessárias para o povo ou que minimizam os impactos e que são essa coisa dos 5 mil que de fato não foram para o Congresso, o que é muito preocupante. Eu tenho pleno acordo com a nota do Conselho Federal de Serviço Social de que não dá para mexer no BPC do jeito que eles está sendo proposto. Inclusive, o Walter Pomar estava hoje falando, né, que a gente não pode considerar combate à fraude como uma coisa de pacote, né? Então, isso está muito errado. Em relação à saúde, eu vou ser sempre contra qualquer corte que seja feito, né? A gente vai sempre ter que brigar. Agora, brigar com esse Congresso, quando a gente não trabalhou para eleger, né, deputados o suficiente para fazer maioria, a gente vai ter que sempre brigar perdendo, né? A gente sempre está lutando. Aliás, toda luta institucional é luta no campo do adversário, né? Então, não acho que seja uma manobra contábil nesse sentido. Eu acho que é uma forma de tentar jogar pressão. Não resolve o problema. De qualquer jeito, a regra fiscal que foi imposta, ela sempre vai acabar impondo cortes, porque a gente continua trabalhando na lógica como é que se chama? Da regra fiscal que considera o gasto primário e não considera os gastos com dívida pública, com juro. E enquanto a gente não enfrentar isso, né, que é a taxa de juros imensa, e aí nós chamamos várias mobilizações contra a taxa de juros, e infelizmente elas não tiveram adesão massiva do povo. Nós vimos agora o Congresso, por exemplo, a derrubar a taxação das grandes fortunas, e ao fazer isso, ele obviamente está querendo fazer o que é o trabalho deles. Eles são empregados contratados pela burguesia para defender os interesses dos super ricos e fazem isso muito bem, né? E aí a gente faz a pressão contrária, mas nós perdemos a votação contra a taxação das grandes fortunas. E isso é uma pressão que a gente não está conseguindo fazer sobre o Congresso, porque a gente tem minoria lá, então vai cedendo e negociando em outros espaços. E aí eu acho que é fundamental a manifestação que vai ter no dia 10 agora, que coloca a questão da taxação das grandes fortunas e que precisa incluir também a taxação dos dividendos, porque taxar salário de quem ganha 50 mil ainda é assalariado. Nós não estamos falando da burguesia de novo, né? Nós não estamos falando de herança, nem de fortuna, nem de dividendos. Então, a gente tem que fazer uma pressão para cima para que as medidas que o governo está apresentando para taxar essas pessoas aconteçam de fato. E só que não temos tido força na população nem no governo para poder bancar, né? Perfeito. Esse era um comentário que eu estava guardando para o final até do nosso debate, que mesmo alterando regras fiscais para dar isenção de imposto de renda para os salários abaixo de 5 mil, aumentando, modificando um pouco as alíquotas para os altos salários, para os super salários, a gente ainda está falando de salário, né? A gente ainda está falando de assalariados e não tem nada nesse pacote que fale sobre realmente taxação de super ricos relacionados a heranças, a dividendos, porque essa é uma disputa perdida, que já foi perdida. Vai continuar acontecendo, sem dúvida, né? Mas, enfim, foi barrada no Congresso recentemente. Mas uma das partes mais interessantes, que inclusive a Lenira trouxe aqui na primeira fala, e eu quero que a gente se debruce um pouquinho mais agora, é a questão dos militares. Em termos numéricos, a economia que vai ser feita, né, nas medidas anunciadas para os militares, que são, deixa eu pegar aqui,
Bom, fim da morte ficta, que é quando a família de um militar expulso das Forças Armadas recebe pensão como se ele tivesse morrido. Então, a família vai passar a receber auxílio reclusão, que é o pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social a parentes de presos. A padronização em 3,5% da remuneração à contribuição militar para o Fundo de Saúde. Extingue a transferência da cota de pensão quando parte de um dependente que morre e migra para demais membros da família. E estabelece progressivamente idade mínima para reserva remunerada até chegar aos 55 anos. Em termos numéricos, a economia não é tão alta assim, mas talvez seja uma das primeiras vezes, é a primeira que eu tenho memória, de um governo que realmente mexe em benefícios e privilégios dos militares, em especial num momento em que a gente está debatendo bastante o papel da Polícia Militar, numa semana com diversas situações que ganharam a mídia nacional, policial jogando o homem da ponte, que mata um homem com 11 tiros depois de roubar um pacote de sabão, enfim, várias dessas situações que a gente debateu durante essa semana. Eu queria perguntar para você, Jones, se você compreende essas medidas como esse primeiro enfrentamento, se esse enfrentamento é necessário, e se for insuficiente, né? O que a gente deve fazer? De que forma que a gente deve questionar o papel das Forças Armadas e os privilégios que eles têm no nosso país? Perfeito, Marina. Antes disso, evidentemente, eu tenho que voltar ao ponto anterior, levantado pela Helenira. E aí eu vou pedir para colocar na tela, Sofia, por favor, o trecho da entrevista do Haddad que eu te mandei, porque assim... E aí, camarada Helenira, com todo o respeito do mundo, isso para mim é negacionismo. O ministro admitiu que estabeleceu um novo teto de gastos. Essa entrevista com a Mônica Bergamo agora no segundo turno. O que fizemos? Estabelecemos um teto de gastos determinando que a despesa não pode crescer acima de 70% da receita e dentro do limite de 2,5%, que é o teto máximo. A diferença é recompor a política. O ministro, na entrevista com a Mônica Bergamo, que faz algumas poucas semanas, chamou a política fiscal dele de teto de gastos. Se o ministro da Fazenda chama a política fiscal dele de teto de gastos e antes tinha um outro teto de gastos, isso é um novo teto de gastos. Não sabe? Assim, o ministro da Fazenda chama a política de teto de gastos. O ministro da Fazenda chama a política de teto de gastos. E aí, quando foi aprovado o novo teto de gastos, a Febraban, o Bradesco, no seu boletim interno para os investidores, o BTG Pactual, o Itaú, todos saíram elogiando, afirmando que mantém a lógica da política fiscal do Michel Temer. O Michel Temer elogiou, faz um mês também, na Folha de São Paulo, o novo teto de gastos do ministro Fernando Haddad, dizendo que preserva o essencial da sua política e dizendo que, na prática, só fez adiantar a revisão do teto de gastos dele, porque tinha uma revisão depois de 10 anos de aprovado. Ele disse que o ministro Fernando Haddad basicamente adiantou a revisão, inclusive melhorou o projeto. E o próprio Paulo Guedes, ministro Bolsonaro, elogiou também, dizendo que é uma continuidade da tese do controle das contas públicas estabelecida pelo Michel Temer no Brasil. Então, assim, a gente tem um problema. Ou o ministro está mentindo sobre a política fiscal dele, ou não é um teto de gastos, ou a gente tem que informar o Haddad que o que ele aprovou com formulação do ministério dele não é teto de gastos, porque ele chama de teto de gastos. Percebe? Aí tem um aspecto negacionista de encarar que é isso, é um teto de gastos. É um teto de gastos. E aí vejam um teto de gastos que o Congresso piorou, mas o governo mandou um projeto rebaixado que, repito, se o Congresso não tivesse feito modificação nenhuma, o teto de gastos era incompatível com o piso constitucional da saúde e da educação, com a valorização do salário mínimo e com o atrelamento do salário mínimo aos benefícios previdenciários e benefícios assistenciais, como o BPC. E aí, lógico, o Congresso é de maioria reacionária, não é nem conservadora, é reacionária. Dito isto, nunca na história desse país a gente teve um Congresso com maioria de esquerda ou progressista. Tudo que a gente conseguiu foi com articulação, como diria uma frase que o Genuíno gosta muito, um pé na institucionalidade e outro pé fora, né? Disputando a agenda pública, mobilizando, pautando, politizando. Então, o SUS que a gente conseguiu, a Petrobras que a gente conseguiu, a Eletrobras que a gente conseguiu, a PEC das domésticas no governo Dilma que a gente conseguiu, a lei de cotas que a gente... Tudo isso, nada na história brasileira, a CLT, nada na história brasileira foi com maioria no Congresso. Né? Então, o pressuposto, inclusive, de uma governança em uma situação difícil como essa,
com a configuração do Congresso é pautar cada vez mais a agenda pública e, mesmo que se tenha uma derrota imediata, a partir do momento que você politiza, você mobiliza, você cria as condições de correlação de forças para uma vitória futura. Por exemplo, no caso da taxação das grandes fortunas, aquilo foi emenda do PSOL, que não foi combinada com o José Guimarães, que é líder do governo na Câmara, e o governo liberou a base para votar como quiser. O governo federal não orientou o voto sim. Então, assim, não foi como se tivesse tido uma jornada de luta, de debate, de mobilização, para apresentar a taxação de grandes fortunas, aí o Congresso derrotou. Não foi isso que aconteceu, gente. Estava numa votação no Congresso, o pessoal foi apresentar uma emenda, né, a revelia, diga-se de passagem, da bancada do governo, e o governo libera a bancada para votar sim ou não, a critério da consciência de cada deputado. Percebe? E aí, veja, a única vantagem, fato inegável, do novo teto de gastos é que ela é uma norma infraconstitucional, é uma lei complementar. Então, uma norma infraconstitucional é realmente mais fácil de mudar. Dito isto, tem uma contradição aqui estrutural entre o novo teto de gastos e o piso constitucional da saúde e da educação. Não dá para sobreviver os dois. Um dos dois tem que cair. O ministro Fernando Haddad, nessa mesma entrevista para Mônica Bergamo, ele fala em enviar uma PEC, gente. E aí ele não enviou uma PEC para atacar o piso constitucional da saúde e da educação, tudo isso está na mídia burguesa. Camilo Santana deu declaração dizendo que não podia alterar a Constituição para mexer no piso. A Anísia Trindade deu uma declaração dizendo que não dava para mexer na Constituição para alterar o piso. Nessa mesma época, o Carlos Lupe falou que se demitiria. Na mesma época, o Luiz Marinho falou que se demitiria se mexesse no seguro-desemprego e no FGTS. Então, teve uma disputa gigantesca. Teve, inclusive, o lançamento de um manifesto contra o pacote antipopular do ministro, do qual eu assinei e ajudei muito a divulgar, que ajudou a fazer pressão. Teve todo um debate que fez com que o piso constitucional da saúde e da educação não fosse atacado agora. Mas na entrevista da Mônica Bergamo, o Haddad fala que os 4 vetores de gastos que não cabem no novo teto de gastos é piso constitucional da saúde e educação, BPC e valorização do salário mínimo. Então, assim, não veio agora, vai vir ano que vem. Porque toda a lógica da mídia burguesa, do mal chamado mercado, é dizer assim, o pacote veio desidratado. Por que o pacote veio desidratado? Porque não está o piso constitucional da saúde e da educação. Então, assim, aí a única vantagem que é da Lei Complementar 200, que é a lei do novo teto de gastos, não ser constitucional, né? Pode ser que caia no que vem, nesse ritmo atual. Então, assim, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz? Porque, veja, a questão é clara e objetiva. Existe hoje uma série de, por assim dizer, microcrises que são ocultadas pela mídia burguesa. Então, o número de famílias endividadas cresceu no Brasil. Hoje a gente está com 72 milhões de famílias endividadas. Percebe? Você tem um colapso sistêmico da infraestrutura em vários aspectos do país. Você tem um aumento gigantesco do preço da conta de luz, da piora do serviço de produção e distribuição de energia elétrica. Você tem um problema gigantesco, por exemplo, na produção e distribuição de alimentos. Esse ano, a inflação de alimentos foi 4,5%. Né? Você tem um aprofundamento da desindustrialização em vários setores, como, por exemplo, o setor de fertilizantes. Então, a gente tem uma série de problemas e que poderia, sim, tentar reunir em torno de uma agenda nacional de potencializar o investimento público e dar resposta a esses vários problemas que estão afligindo a classe trabalhadora. E aí, claro, vai ter resistência, vai ter briga. O X da questão é que a gente, tendo resistência, tendo briga, se perde, joga para o Congresso a função de ser o vetor de negação do investimento público e de ataque a direitos da classe trabalhadora. Aí isso potencializa, inclusive, um processo de politização para que na próxima eleição se dispute com mais atenção o Congresso. O que está sendo feito agora, você já foi atacado. Foi aprovado o PL 1847, desculpa. PL 1847, relatoria do senador Jacques Wagner, da Bahia, que, para manter a desoneração da folha de pagamento para 17 setores do grande capital, coloca como meta de corte até 9 bilhões do BPC. Já foram cortadas mais de 300 mil pessoas do BPC, são dados oficiais do governo Lula. 300 mil pessoas já perderam o BPC. E agora vem um sobre-ataque ao BPC nesse pacote. Percebe? Então, assim, não é possível. A gente não dá para usar. BPC.
Porque quem começou com o discurso lava-jatista de dizer que existe fraude em massa no BPC e que por isso o BPC precisa ser, né, desmontado, que na prática isso foi o Executivo Federal, foi o ministro da Fazenda, inclusive repetido por vários economistas progressistas ligados diretamente à equipe econômica do governo, como André Roncalha. Então não foi a mídia, não foi nem sequer a mídia burguesa que começou esse discurso lava-jatista de fraude do BPC. Então, o governo da agenda à esquerda, ele está disputando a agenda à direita. Está disputando a agenda à direita. Aí, esse ponto, a gente não tem como perder. Aí, fechando, um minutinho só para responder essa pergunta sobre os militares. Veja. Não, então, o que eu ia sugerir é que a gente respondesse a pergunta no próximo bloco. O debate está bom, está quente, está acalorado. Acho que era um pouco da ideia mesmo quando a gente pensou nos nomes de vocês. E aí a gente faz um intervalo aqui rapidinho que a gente precisa fazer para agradecer os nossos apoiadores e voltamos no segundo bloco com a resposta. Bom, vou chamar aqui de volta Jones Manuel e Helenira Vilela para o nosso debate sobre o pacote de medidas econômicas do governo que foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad no final do mês passado. Eu havia perguntado sobre a questão relacionada aos militares que veio nesse pacote. Essas medidas representam ou não uma primeira forma de disputa com essa classe, com essa categoria política brasileira que, enfim, passa incólume a tudo na história brasileira, inclusive a golpes de Estado? É suficiente, é insuficiente, é interessante como um primeiro passo? Eu queria saber a análise de vocês. E, Jones, vou pedir licença para começar a resposta com a Helenira dessa vez, e depois eu passo a mesma pergunta para você. Helenira. Tá. Só achar interessante que, então, nós vamos considerar negacionismo dizer que nazismo não é de esquerda, afinal de contas, o nome do partido era Nacional Socialista, né? Então, vamos usar aí um debate semântico para definir o que nós estamos tratando, que é uma questão de fundo. Mas vamos lá, né? A questão é a seguinte: o Brasil é um país que sempre teve o militarismo associado aos qualquer lugar, né? Eu estudei lá, o Lenin disse, o Estado é burguês, aparelhos do Estado para impor os interesses, os militares sempre são a extrema defesa dos interesses da classe burguesa dos países capitalistas. Isso nunca foi diferente no Brasil. No Brasil sempre teve um agravante que o militarismo ele foi construído, tanto as polícias quanto as forças armadas, mais para defender os senhores de engenho dos ex-escravizados que tinham sido recém-libertos, tanto que eles fazem uma ocupação higienista, que a gente não tem nenhuma condição de contar com esse poder. E ele vai sendo institucionalizado e jamais teve ligação com o interesse nacional, muito menos com o interesse do povo brasileiro. Então, nós temos, historicamente, os militares sempre diretamente atrelados aos poderes mais massacrantes, né? A agir em nome, inclusive, do imperialismo. E aí, essa medida, eu acho que ela vem inaugurando junto com um processo que é a primeira vez na história do Brasil que o judiciário civil coloca generais na cadeia, né? E a gente está tendo um movimento, eu acho que é uma janela histórica muito importante para a gente enfraquecer essa relação. Ela é absolutamente insuficiente, tanto prender esses generais que estão diretamente associados ao golpe que foi tentado, né, no final de 2022, no início de 2023, quanto mexer nas aposentadorias deles. A questão é que, simbolicamente, você cria um processo em que você diz essas pessoas não são intocáveis. Elas têm que responder. Desde que a gente começou ali as denúncias em que a gente dá conta dos privilégios que eles têm em relação a comprar prótese peniana e uísque 30 anos para ficar favorecendo. E aí é bom fazer uma diferenciação, nós estamos falando só dos oficiais e dos oficiais de alta patente, porque eu sempre dou o exemplo que a gente tem aqui em Florianópolis, a Escola de Aprendizes da Marinha, que é uma escola que está cheia de figuras que são meninos, jovens, negros da periferia do Rio de Janeiro, que são deslocados para cá para viver as piores condições. Na pandemia, a gente teve que defendê-los, inclusive, do autoritarismo do oficialato, que submetia eles à condição de quase morte mesmo, né? Aí então a gente não está falando da base dos soldados, das pessoas que estão
fazendo o serviço militar obrigatório. Nós estamos falando de um oficialato que é uma classe hereditária, tanto que quando a gente vê os nomes, o Etchegói, o Mourão, eles todos são filhos de alguém que está no meio militar há trocentos anos. E eu falo isso como alguém eu sou neta de um general do exército que foi para a guerra lutar contra os nazistas e que se envergonhava do que estava virando o exército, do que era o exército brasileiro, e foi preso no segundo dia da ditadura. Então, porque defendia, era um militar constitucionalista de verdade, não era desses que dizem aí que ficou fingindo. Mas acho necessário, acho que essas medidas e colocar um pouco, ainda que elas não tenham impacto financeiro grande, colocar o peso para cima deles, ou seja, empurrar a resposta. Vocês estão cobrando? Então vamos lá, vamos mexer em quem tem salário, vamos mexer no subsídio das grandes empresas, vamos mexer nos militares, que foram poupados pelos governos golpistas. Então eu acho que é simbolicamente fundamental, é um primeiro passo muito necessário. Essa PEC precisa ir para o Congresso. Um dos problemas que eu acho que a atitude do governo em relação a esse pacotaço que complica muito as coisas é não ter mandado os projetos todos juntos. Tinha que ter mandado tudo junto, tinha que ter mandado, né, a isenção dos 5 mil, a cobrança maior, né, da alíquota para quem tem salário acima de 50 mil, tinha que ter mandado outros projetos de tributação de herança e tinha que ter mandado a proposta de emenda constitucional de regulamentação da Previdência dos militares junto, para fazer o debate político de uma maneira muito mais consistente. Isso é problemático, é gravemente problemático. E a gente vai precisar ir para a rua para garantir que isso aconteça, porque o lobby dos milicos, como eles são muito subservientes à burguesia imperialista e desses super ricos, dos latifundiários, dos banqueiros, a gente, para conseguir retirar os privilégios dele, a gente vai ter que fazer muita luta na rua, e isso não é simples, mas eu acho que é um passo necessário e acho que é simbolicamente muito importante que o governo apresente isso e que apresente o quanto antes. É claro que como a gente está no finalzinho do ano fiscal, vai ter praticamente 2 semanas só de sessão, dificilmente alguma coisa muito diferente do que já estou colocado vai ser aprovada. Então, a gente vai ter que ter uma reorganização aí grande para, no início do ano, fazer uma mobilização. Acho, de novo, repito, ruim que o governo não tenha apresentado os projetos todos juntos, para pelo menos ter o mínimo de coerência nesse debate de estamos cobrando de todo mundo, né? Que a gente sabe que, infelizmente, ainda a parcela mais pesada está vindo contra o povo porque não está mexendo na dívida pública e na taxa de juros. Mas o enfrentamento é necessário. Né? Jones, eu queria tua opinião sobre o assunto também. Veja, importante enfim, eu estou lendo agora o livro da Anita Prestes, né, sobre a coluna Prestes. E aí, é isso, eu estava versando sobre o período da história brasileira da República Velha, ou República Oligárquica, e você vê ali, embora a situação ali o livro descreve muito a situação dos chamados tenentes, né, de uma oficialidade mais média e dos soldados, você vê um papel protagonista e um papel de privilégio do ponto de vista de disputa orçamentária, de conflito redistributivo do Exército, desde o amanhecer da República Burguesa no Brasil. Então, tem um elemento de importância, aqui eu volto para a convergência com a Helenira, que é isso, o pacote não foi apresentado junto, então assim, vamos lá, concretamente a gente nem sabe se isso vai andar, viu? Sim, o recesso parlamentar, se não me falha a memória, acho que começa dia 16 ou 18 de dezembro, alguma coisa assim, e aí, vamos ver se vai ser apresentado esse ano, depois começa o recesso parlamentar, a coisa só volta em fevereiro, né? O tema já vai ter... A Marinha soltou aquele vídeo, que é um ataque a todos os civis do Brasil, que trata civil como se fosse vagabundo, como se a gente vivesse de festa, de farra, como se a gente não trabalhasse, enquanto eles abnegados, heróis e por aí vai. O vídeo, até onde eu soube, não foi tirado do ar, não teve... Foi tirado? Perfeito. Então, assim, tem que ver se vai ser apresentado. Então, o importante agora note, sem querer fugir do tema, o tema da questão militar central não é esse, né? Enfim, tem várias pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre isso, como o Manuel Domingos, o Pedro Maren, o próprio Breno Altman. Quando teve o 8 de janeiro, o Breno Altman escreveu um artigo muito bom, que acho que o título era A Oportunidade Histórica para Mudar a Política de Defesa no Brasil. Era alguma coisa assim, em que o debate central é enfrentar a tutela militar no Brasil, né? A capacidade que o Partido Fardado, usando um termo que o Pedro Maren usa bastante,
tem de impor seus interesses corporativos, políticos e fazer uma tutela sobre os civis. Porque, teoricamente, no plano ideal, abstrato das ideias, numa república, os civis controlam e regulam os militares, né, que têm funções de Estado e não participam no dia a dia da política. Isso nunca foi assim em canto nenhum do planeta Terra, porque no plano das ideias é tudo mais bonito do que na dureza da luta de classes da vida cotidiana. Dito isto, o princípio do controle civil sobre as Forças Armadas é um princípio interessante para a gente utilizar e para a gente colocar em perspectiva de militância política para enfrentar a tutela militar. E aí tem uma série de questões sobre critério de promoção, sobre quem formula a política de defesa, sobre a distribuição das bases militares pelo Brasil, porque, assim, Marina e Helenira, a distribuição das bases militares pelo Brasil não tem a ver com critério nenhum de defesa de agentes externos. Tem a ver com critério de ocupação do território, percebe? É surreal. Você pega um mapazinho, uma vez o Pedro Mari me mostrou isso, você pega um mapazinho, você vê que é uma lógica de uma presença militar em todos os pontos estratégicos do território para caso de revoltas internas, né? Então tem um debate aqui muito longo sobre a questão militar, inclusive, quem tiver curiosidade, eu até recomendo um livro recente do Pedro Mari, né, Aproximações Sucessivas, o Partido Fardado durante o governo Bolsonaro e o primeiro ano do governo Lula, e que o Pedro Mari faz uma análise muito boa e tem várias pistas interessantes do que defender para enfrentar essa tutela militar do Partido Fardado. E, por último, 10 segundos, voltando para a questão inicial, veja, não foi uma questão semântica, Nira. Eu citei a fala do ministro. O ministro chama a política fiscal dele de teto de gastos. Aí não pode brigar comigo, tem que brigar com o Haddad. Fala dele. Bom, sobre esse assunto do Partido Fardado, nós conversamos no programa de ontem, eu e Sofia, no Mural da Manhã, com o historiador Ricardo Duve. Então, quem tem interesse aí de se aprofundar nesse tema, recomendo que está disponível no YouTube o nosso programa de ontem, no Mural da Manhã. Isso, esse mesmo. Para finalizar, eu quero que a gente comente um pouco sobre as reações do mercado, porque o mercado ele é muito sentimental, ele sempre se abala muito, o dólar subiu bastante, atingiu patamares recordes, e o Estado brasileiro ele é financiado, por um lado, dos impostos pagos a partir do trabalho realizado pela classe trabalhadora brasileira, mas por outro também pela emissão de títulos que são comprados em sua maior parte pelo mercado financeiro, fundos de investimento, bancos. E se esses últimos não têm sinais de que cortes serão feitos e que esses títulos serão bem pagos, não tem incentivos para seguir investindo e encontram lucros maiores em outros negócios e países. Enfim, a conversa que a gente encontra por aí, né? E diante desse cenário, qual a alternativa que o governo Lula tem? Qual a linha política a seguir nessa queda de braço e na lida com essas reações do mercado? Helenira. O mercado é insaciável, né? O chamado mercado, a gente está falando de meia dúzia de pessoas que é falso, né? A gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro, a gente tem uma meta de inflação que é irreal, desnecessária. Eu lembro muito de uma economista indiana que falava: vocês estão se autoimpondo regras absurdas quando vocês têm um cenário econômico. Eu esqueci o nome dela, ela esteve aqui no Brasil há um tempo atrás. O que a gente vê? A gente vê um mercado que é absolutamente insaciável. Não é verdade que o investimento vai diminuir, não é verdade que a inflação que temos seja uma inflação de demanda, portanto, o aumento da taxa de juros nunca vai conter esse tipo de inflação que a gente tem, pelo contrário, né? As atitudes que o mercado está fazendo, que aumentam o valor do dólar de propósito para chantagear o país, eles impõem, sim, isso sim, né? Inflação de saúde, inflação de alimentos em alguma medida, porque como a gente tem exportação, fica sendo mais negócio exportar arroz e soja e feijão e milho do que vender para o mercado interno, isso aumenta, aí o preço do custo do mercado interno aumenta. Então, o que a gente tem o mercado faz um argumento pseudoeconômico que é uma ultra falácia, né? Ou seja, é absolutamente falso no seu princípio e nas suas consequências. O que eles querem mesmo é garantir o deles. E aí eu preciso lembrar que essa pesquisa da Quest que fala a opinião do mercado diz que o mercado
80%, sei lá, votaria no Bolsonaro. Claro, né? Como disse o César Fernandes numa entrevista pro Atushi há uns tempos atrás, durante o governo Bolsonaro, ele falou: mas vocês vão mudar? Afinal de contas, o Bolsonaro é muito isso, muito aquilo. E o banqueiro respondeu: nós não vamos mudar, porque o mercado vai ficar feliz, porque o mercado nunca ganhou tanto dinheiro. E aí, ganhando dinheiro, a gente não tem, né? Não existe escrúpulo, não existe moral, existe ideologia. Essa ideologia, às vezes, mesmo quando eles estão ganhando muito dinheiro, coisa que aconteceu lá no governo da Dilma, eles resolvem enfrentar, porque eles têm uma visão aí de médio prazo para poder conseguir garantir um desemprego estrutural alto, para poder ter exército de reserva e poder baixar o dinheiro que eles pagam, né, e acabar com com direitos trabalhistas, que é o que eles fizeram no governo golpista do Temer e no governo do Bolsonaro. Então, a gente tem um mercado que vai ser sempre insaciável. O maior spread do mundo, né? A diferença entre o que o banco paga para emprestar dinheiro e o que ele recebe, taxa de juros é uma das mais altas do mundo. Então, eles nunca vão ser agradáveis. Agora, o que a gente precisa entender é que o governo vai ter que fazer negociações porque o mercado tem poder, né? E esse aumento da taxa da taxa de câmbio dessa semana é prova do quanto o mercado consegue chantagear. Agora, a gente tem que criar uma estabilidade, fazer a disputa política, ir para cima, e aí é importante que o dia 10 seja um dia muito mobilizado e que a gente vá para a rua para fazer aquela cobrança que você comentou e que eu tinha falado lá no início, que é... Helenira, e travou para vocês também ou foi aqui para mim? Na hora do 4. Vamos esperar ver se a conexão da Helenira se restabelece. Enquanto isso, Jones, sua análise da reação do mercado, considerações finais que a gente já está encerrando. Vamos lá, gente. Veja, toda classe ela tem seu programa máximo. E aí, na luta de classes, ela faz concessões, mediações, sofre derrotas, sofre vitórias, pauta, conquistas mínimas e tal. O que o chamado mercado está fazendo é o seu programa máximo. É isso, gente. Eles querem privatizar tudo, eles querem acabar com todos os direitos trabalhistas, querem acabar com toda e qualquer regulação ambiental, querem acabar com políticas sociais, querem acabar com direitos trabalhistas, querem acabar com o salário mínimo. Novidade nenhuma. É isso. A burguesia, ela quer explorar cada vez mais e ela quer cada vez mais liberdade jurídico-institucional para intensificar a exploração. Isto posto, há duas questões aqui estruturais. Primeira questão estrutural. Os primeiros 100 dias de governo, assim que assumiu, a batalha primeira do governo Lula deveria ter sido lutar para retomar o controle do Banco Central, que foi privatizado durante o governo Bolsonaro. Não fez. Passou 2023 inteiro fazendo um teatro, reclamando do Campos Neto, mas o governo tem maioria no Conselho Monetário Nacional, poderia mudar a meta de inflação e nunca fez. Lembrando, o Conselho Monetário Nacional é presidente do Banco Central, Campos Neto, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ministro do Planejamento, Simone Tebet. Nunca usou as prerrogativas que tem no Conselho Monetário Nacional. Isto por um lado. Posto isso, o Gabriel Galípolo acabou de ser eleito, né, presidente do Banco Central. Então, a partir de janeiro de 2025, o glorioso janeiro de 2025, o governo Lula vai ter maioria no Banco Central. Vai ter a presidência e a maioria dos diretores. Aí, Marina, olha, presta atenção, eu já fiz essa aposta várias vezes. A partir de janeiro de 2025, vai acabar, na mal chamada mídia progressista, a reclamação sobre a taxa de juros. Porque não vai dar mais para dizer que a culpa é de um bolsonarista, porque é o Galípolo, né? Que vai estar lá. E a taxa de juros vai continuar subindo, porque ele já adiantou isso. Então, assim, teoricamente, a partir de janeiro de 2025, estão dadas todas as condições para enfrentar ataques especulativos à moeda brasileira. Vamos ver se vai acontecer. Isto posto, uma segunda questão. Veja, o aumento do dólar no mercado especulativo tem um efeito muito mais político do que econômico de curtíssimo prazo. No sentido de que, como o câmbio no Brasil... Isso é um economeizinho, enfim, mas de maneira bem rápida. Como o câmbio no Brasil não é fixo e não existe cobertura cambial para a entrada de capital, toda vez que o dólar aumenta a partir de ataques especulativos, o risco cambial é do investidor. Então, se o dólar sair pipocando ao infinito até chegar em R$10, é o investidor que está em real e quer migrar para dólar que vai perder dinheiro.
Então, há um limite objetivo para a especulação cambial e para o ataque ao real. Um limite objetivo, que é o limite objetivo do lucro do próprio especulador, do próprio rentista. Então, essa alta do dólar, enquanto ataque especulativo, é necessariamente uma medida de curtíssimo prazo para fazer uma pressão política intensa e dobrar rapidamente. Mas, assim, essa história de que, não, se o governo tentar tomar a refinaria Landolfo Alves da Bahia, o dólar vai a R$10. Se o governo colocar em debate e revogar contra a reforma trabalhista, o dólar vai a R$15. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso é insustentável do ponto de vista do próprio lucro dos especuladores, porque como o Brasil não tem câmbio fixo, dando uma só explicação rapidinha. Se o investidor entrou no Brasil, vamos imaginar o dólar está 1 para 1, um dólar R$1. Aí depois o dólar vai para... Quer dizer, um real vai para $2. O dólar aumenta. Quem perdeu dinheiro foi o investidor. Esse risco cambial é dele, porque o câmbio no Brasil não é fixo e não tem cobertura cambial para investimento estrangeiro. Então, tem, claro, muito poderoso, muita capacidade de pressão, não sei o quê, mas é importante a gente saber que essa pressão especulativa sobre o real, ela tem um limite objetivo e ela não é o Deus ex machina que consegue mexer tudo, fazer tudo e por aí vai. Já a Bolsa, caiu o índice da Bolsa, não faz diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nenhuma. É um negócio 100% irrelevante, que nesse caso só tem consequência política, porque da reverberação da mídia burguesa, que faz terrorismo em cima disso. Então, tem um debate aqui que a gente precisa se apropriar também, que é esse terrorismo do mal chamado mercado, ele tem muito mais um efeito político do que um prejuízo econômico na vida real da população. Porque a variação ultra curto prazista do valor do dólar na economia brasileira, a nível de o dólar subiu de um dia para outro. Isso, do ponto de vista do dia a dia do povo trabalhador, tem pouquíssimo efeito, é quase imperceptível. Né? E a gente precisa estar ligado nisso para não ser dobrado por chantagem. Enfim, acho que é isso. Agradeço demais o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Acho que eu estive aqui em 2022 no debate sobre os golpes no Sahel, na África Ocidental. Agradeço também a Helenira pelo debate. Eu acho que foi pouco, a gente deveria debater mais. Quando estava ficando animado, veio o intervalo. Né? Parecia programa de João Kleber. Para, agora veio o intervalo. Mas é isso, vamos debater mais. Para segurar a audiência. Muito obrigada, Jones. Helenira, para finalizar, bem rapidinho, porque nossos convidados do Mural já estão por aqui, a Ingrid Sateremaué e a Querechu, para a gente falar sobre a demarcação das terras indígenas que aconteceu nessa semana, porque a gente alfineta o governo quando precisa e a gente elogia quando precisa também. Então, para finalizar, Helenira. Não, pedir desculpas, né? Eu tive um problema aqui na minha internet, mas a questão é isso, né? A gente tem que enfrentar o mercado e a gente faz isso na rua, faz isso elegendo deputado, faz isso fazendo greve, a gente faz isso se organizando e enfrentando o poder econômico, mas a gente nunca pode esquecer que o Carlinhos e o Lênin ensinaram para a gente que o Estado é burguês e lutar no campo institucional é sempre lutar no campo do adversário, né? A gente está lutando, é necessário fazer, mas a gente não vai parar. E saudar o presidente Lula, que realmente essa semana, além de fazer as 2 demarcações das terras indígenas aqui de Santa Catarina, demarcou outras aí pelo Brasil e demarcou terras quilombolas também há 1 ou 2 semanas atrás. Então, a gente tem avanços que são fundamentais para o povo mais pobre, para os povos originários. Claro que é resultado muito mais da luta desses povos do que de qualquer outra coisa, mas a gente sabe que não aconteceria no governo do Bolsonaro, por exemplo. E agradecer ao Desacato, eu estou sempre disponível, sou de casa aqui, né? A gente volta sempre. Agradecer o Jones, concordo, o debate pode esquentar mais, a gente tem muito o que debater. Mas é isso, estamos no campo da classe trabalhadora, da luta dos trabalhadores, sabendo que só a luta muda a vida. Um grande abraço e até a próxima. Exatamente. Agradecer muito vocês dois pela disposição de estarem aqui durante essa hora debatendo com a gente. Entraremos em contato para deixar, quem sabe, num espaço um pouco mais longo, um pouco mais de tempo, em que a gente possa deixar o debate correr um pouco mais também.